E aí, eu sou Thiago Lima e hoje é dia de teologiar. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que tem dado o que falar, principalmente nas minhas redes sociais. Eu fiz uma publicação essa semana com esse post e através dos comentários eu pude perceber que muitos não entenderam o meu posicionamento e fizeram comentários como esses. Foi uma péssima comparação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. @Jair Bolsonaro, nosso presidente, está sobre a soberania de Deus. Nenhum nem outro? Valeu, isentão. Deus levantou a Bolsonaro, certíssima disso. Ele o está capacitando. Para mim, tem um Petralha aí nessa comparação. Revele-se, e estou discutindo a página. Petralha comunista? Não. Queria saber que tipo de Bíblia vocês andam lendo para pregarem omissão. Deixo como dica a vocês a leitura de Neemias. Aí vocês me digam se o post está seguindo um exemplo bíblico. Queria antes de tudo deixar claro que o propósito desse vídeo e principalmente do meu canal jamais foi e jamais será o de promover opiniões políticas contra ou a favor de candidatos ou partidos, mas sim, conforme a descrição presente nas minhas redes sociais, ensinar as verdades bíblicas, refutando falsas doutrinas e ensino que vão contra as escrituras sagradas, bem como capacitar os nossos seguidores a desenvolver um senso crítico em relação a tais ensinos, sendo assim, capacitados a também apresentarem-se aprovados a Deus. Tendo definido isso, vamos começar falando um pouco de história. No tempo em que o Novo Testamento foi escrito, todo mundo civilizado, exceto o pouco conhecido reino do remoto Oriente, estava sob o domínio de Roma e sob a chefia e ditadura do imperador, chamado tanto de rei como de Augusto. Ou seja, não havia ali uma democracia como nós vivemos hoje. Então, logo, não encontraremos nas escrituras textos ensinando o povo a votar, a escolher um governo, a protestar, a brigar na internet e a bloquear os seus parentes no Facebook por conta de política. Tudo bem que naquela época era Orkut, né? Mas também, assim como em muitas áreas da nossa vida, encontramos na Bíblia princípios que poderão ser aplicados e levados em consideração. Para isso eu separei alguns pontos que eu considero ser de suma importância quando um cristão vai tratar de política. Vamos começar com o texto citado nos comentários, Romanos 13, de 1 a 7, que diz: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivos que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O tema central da carta aos Romanos é a revelação da justiça de Deus ao homem e a aplicação dessa justiça à sua necessidade espiritual. Vemos que desde o início do capítulo 12 até o capítulo 15 e 13, o apóstolo Paulo vem tratando dessa aplicação da justiça à vida da igreja. Ele inicia, portanto, com uma chamada à consagração. Fala sobre o emprego dos dons, trata das relações pessoais, relações políticas, relações públicas e relações fraternais. Vale ressaltar que dentro da história também é conhecido o fato de que os judeus por diversas vezes apresentavam dúvidas sobre o governo romano. Vemos, por exemplo, eles questionando o Senhor Jesus sobre pagar tributos e até demonstram em outra oportunidade que se orgulhavam por serem livres dos governos humanos. Não somente havia o perigo que surgiu da associação ao judaísmo, mas também havia na comunidade cristã o perigo de noções pervertidas acerca da liberdade, mormente em face do conceito de Cristo como Rei e Senhor. Essa liberdade que Cristo trouxe estava afetando diretamente na forma com que esses judeus recém-convertidos estavam começando a considerar o governo, tanto que o apóstolo Paulo, em 3 oportunidades,
vezes nas suas cartas achou necessário abordar os deveres no tocante aos magistrados, o que também, mais tarde, foi feito por Pedro em sua primeira carta. Outro ponto que também é importante ser notado nesse trecho de Romanos 13, 1-7 que acabamos de ler, é a forma brusca com que o apóstolo quebra a sua linha de pensamento, pois desde o capítulo 12, 9-21, e depois do capítulo 13, 8 em diante, ele vem falando de uma forma enfática sobre o amor, tanto que para alguns comentaristas bíblicos isso é algo feito propositalmente por Paulo para chamar a atenção do leitor para essa relação entre amor ao próximo e o respeito às autoridades. Fica evidente desde logo, aqui não tem nada a ver com pátria amada, com imperadores, reis e dirigentes fervorosamente amados, nem com demorados aplausos entusiásticos diante do seu palanque. Ele defende, portanto, que o amor sempre foi e sempre será demonstrado através da prática do bem, e cita Romanos 12:9 para fortalecer a sua tese. Não torneis alguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. O que esse comentarista quer dizer é que o apóstolo Paulo, de uma forma bem disciplinada, quer transmitir a ideia de não misturar o Estado em objetos de amor pessoal, mas convida cada leitor a ter um comportamento diante dos magistrados com respeito e com obediência, pois essa é a vontade de Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Concluindo, portanto, esse ponto, será que Romanos 13, 1-7 tem alguma coisa a ver com escolher um candidato político ou sobre apoiar governo A ou governo B? Será que Paulo queria que os seguidores de Cristo entendessem aqui que deveríamos depositar as nossas confianças nas autoridades humanas instituídas por Deus? Não, muito pelo contrário. O que Paulo está dizendo aqui é que, indiferente de quem estiver no poder, não precisamos temer, somente estar sujeitos a eles. Cabe aqui, no entanto, uma ressalva. Devemos nos submeter às autoridades, desde que não seja requerido de nós desobedecermos aos princípios bíblicos, assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias no Antigo Testamento, por exemplo. Eles se submeteram ao reino da Babilônia, mas se recusaram a comer alimento sacrificado aos ídolos ou a se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor. Por essa lei, estar diretamente infringindo a lei de Deus. O segundo ponto está no fato de olharmos para o governo humano como soluções dos nossos problemas. Olhando para alguns comentários, me veio à memória a história narrada em 1 Samuel 8, quando Israel se cansa do governo estipulado por Deus e pede por um rei. Sabemos que o problema ali não estava no fato de terem pedido um rei humano, tanto que Deus já havia falado sobre isso anteriormente, mas o problema estava na intenção por trás daquele pedido, tanto que Deus disse a Samuel: disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que te tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. O povo estava preferindo confiar num rei humano para julgá-los e assim se assemelharem às outras nações pagãs do que confiar na soberania do nosso Deus. Conhecemos o restante da história. Deus permitiu que isso ocorresse e também sabemos que o final não foi dos melhores para aquela nação. Enquanto as pessoas estiverem depositando a sua confiança de que um dos dois candidatos ali do post ou qualquer outro diferente deles foi enviado por Deus para promover a paz, a segurança ou a esperança, eu não consigo enxergar nada além do que Israel pedindo por um rei, e assim preferindo confiar mais no homem do que na soberania de Deus. Eu vou fazer duas perguntas, uma para os apoiadores do governo atual e outra para os que rejeitam esse governo. Você, cristão, que rejeita esse governo atual, será que você tem se submetido a ele conforme venho falado durante todo esse vídeo? Você tem orado pelos seus líderes conforme ensina o apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2? Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Você, cristão, que apoia o governo atual, se o outro candidato, o que perdeu as eleições, tivesse ganhado, você ainda estaria dizendo que ele foi enviado por Deus? Também se sujeitaria àquele governo orando e o respeitando? Eu pergunto para todos vocês, será que Paulo escreveu esses ensinos para usarmos somente quando o meu candidato, o que eu julgo ser melhor, for o que estiver no poder?
Ou Paulo escreveu para que vivamos a nossa vida cristã em paz, confiando que Deus está no controle de tudo? Será que Paulo escreveu esses ensinos para que você pudesse julgar quem foi ou não salvo por Cristo, baseado em convicções políticas? Será que Paulo escreveu esses ensinos para que você brigasse com seus amigos e parentes por ideologias políticas? Será que é isso que significa, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens? Ou será que é isso que significa, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior? Será que Jesus estava falando que a espada que ele traria entre a família seria por amor à política ou por amor a ele? Parem de colocar políticos ou qualquer outra pessoa no lugar de Deus, pois só o nosso Senhor deve receber toda a glória, toda a honra eternamente. Por esse motivo, eu afirmo firmemente, nenhum outro. A única solução para o Brasil e para o mundo é somente Jesus Cristo. Sou isentão, então? Não, eu já escolhi o meu representante, Jesus Cristo, e desse eu sou até chamado de embaixador. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ore por todos os governantes humanos. Peça a Deus que de alguma forma eles possam vir a conhecer o Evangelho verdadeiro, que eles venham a entender que Jesus é a única solução do mundo, sabendo, no entanto, que muitos não irão se submeter a Cristo e inclusive irão no futuro perseguir os cristãos. Mas podemos descansar na soberania do nosso Senhor, que sempre esteve e sempre estará no controle de tudo. Se cada um de nós nos empenhássemos em espalhar as boas novas de Cristo com o mesmo empenho que muitos estão fazendo militância política, tenho certeza que não só o mundo iria melhorar, mas como também estaríamos fazendo a vontade de Deus, elevando o número dos cidadãos dos céus. E esse é o meu reino, é desse que eu faço parte. Aqui na Terra, eu estou só de passagem. Eu gostaria de concluir, portanto, esse vídeo com a resposta de Jesus a Pilatos ao ser indagado ser o rei dos judeus. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse entregue eu aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui.